Tudo bem com vocês? Galera, o vídeo da semana é um vídeo bem interessante. É um vídeo que tem a ver com o momento que a gente está passando, né? Com descobertas arqueológicas Brasil e Amazônia e Bolívia, né? É... Gente, o vídeo da semana é um vídeo um pouco complexo, que envolve, além de descobertas arqueológicas, mas também envolve questões de cunhos místicos, né? Ou de cunhos que as pessoas atribuem à misticidade. Pessoal, o vídeo dessa semana é sobre a lenda ou sobre a suposta descoberta de uma cidade perdida na Amazônia, né? Não sei se vocês conhecem, mas a cidade de Ratanabá, pessoal. Na semana passada, a gente foi bombardeado por vários vídeos, por várias pesquisas, por várias informações, televisão, jornal, sites de internet, principalmente sites de internet, né? Vídeos em redes sociais, como no TikTok, Twitter, Kawaii, entre outras redes sociais, de uma suposta cidade perdida que foi encontrada na Amazônia. Mas a gente vê que essas visões, essas coisas de cidades perdidas, né, ela tá dentro do nosso estereótipo já desde muito tempo. Desde a época das navegações, das conquistas, né, porque quando os europeus chegaram aqui já vinham com o ideal de procurar cidades perdidas, de procurar o Eldorado, de procurar a cidade das Amazonas, de procurar também, quem sabe, Atlântidas, né? Então isso está dentro do nosso cerne de pensamento, né? Mas para a gente entender um pouquinho, né, o que foi ou o que é essa cidade, tem que entender que antes dessa descoberta já vinha tendo um rumor, já havia tendo umas pessoas falando de um suposto caminho de Pirabiru. Não sei se vocês conhecem o caminho de Pirabiru. Esse caminho de Pirabiru seria um suposto local aonde conectaria, né, boa parte de um império, de um vasto império indígena, tanto indígenas daqui da Amazônia do Brasil, quanto indígenas da Amazônia do lado atlântico, né? Do lado do Peru, do lado do Chile e entre outros indígenas, né? E essas trilhas, elas eram utilizadas por esses povos originários, né? Antes mesmo dos próprios portugueses chegarem até aqui. E uma curiosidade é que essa palavra, né, caminho do Pirabiru, em Tupi-Guarani, significa caminho de gramas amassadas. E ele foi descrito pela primeira vez por um padre jesuíta que fazia parte da Companhia de Jesus, né? Pedro Lozano. E ele era um historiador e percorreu supostamente ele, os relatos que ele escreve, boa parte da América do Sul e descreveu que esse caminho ele corta ou cortaria algumas localidades do Brasil. E ele percorreu mais ou menos esse caminho ali pelo ano de 1700, né? E dizem que esse caminho tem cerca de 3 quilômetros. E como eu disse, conectava o Atlântico ao Pacífico, né? A informação se dá também por uma localização geográfica, né? Ou uma localização da natureza, onde os indígenas, ou melhor, os povos originários, eles observavam pontos importantes da natureza para poder se localizar e ser de fácil compreensão, como pedras, árvores, rios. Alguns historiadores e antropólogos falam que esse caminho realmente ele tinha uma questão também de troca de relações entre alguns povos, né? Que ali existiam escambo, existiam troca de mercadorias. Gente, essas informações que eu disse para vocês são informações encontradas, historicamente confirmadas. Mas tem algumas teorias de que dizem que esse caminho de Pirabiru, ele não era só um caminho. Para um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisa Dáquila, né, que é dirigido por um ufólogo. Ele é dirigido pelo Urandir Fernandes de Almeida, que foi um ufólogo que foi conhecido muito na década de 90, década de 80, que foi o pai do ET Bilu. Ele é o presidente dessa organização, né, desse Instituto Dáquila,
E para ele, segundo outros pesquisadores também que estudam, a conexão do caminho de Pirabiru não era somente para comércio, ou somente para trocas de informações ou trocas de experiências entre aldeias, mas também para ter uma ligação com seres extraterrestres ou uma ligação com seres divinizados. Aí vocês me perguntam, por que o caminho do Pirabiru é importante para a gente entender Ratanabá? É importante porque o caminho de Pirabiru seria um entreposto até chegar à cidade de Ratanabá. A cidade de Ratanabá seria, segundo o Instituto Dáquila, seria a instituição, ou seria a ponto de partida da humanidade, né? Onde a humanidade teria nascido ali. Seria ao ponto de origem do povo Murio. E esse povo Murio seria uma civilização que teria uma tecnologia muito avançada e que deu origem às outras civilizações. E tanto a cidade de Ratanabá quanto as outras cidades construídas pelos Murios, né, teriam sido construídas em malhas geomagnéticas, ou seja, seriam construídas como se fossem umas terras que estavam ligadas ao magnetismo e ligadas a essa tecnologia. E também, segundo o Instituto Dáquila, o caminho de Pirabiru e a cidade de Ratanabá seriam entrepostos para essas civilizações muito evoluídas e também para esses seres divinizados. E uma curiosidade é que, segundo eles, o caminho de Pirabiru ele apresenta geoglifos, né? O que seriam geoglifos? Seriam formas de escritas muito comuns a várias civilizações, né? Seriam estruturas muito comuns a essas civilizações mais antigas. E que tinham dizeres ou tinham algumas formas desses geoglifos muito parecidos com o que a gente encontra nas linhas de Nazca, né? E chegando, né, estudando esse caminho do Pirabiru, eles chegaram até um município de Costa Marques que fica em Rondônia. E nesse município eles encontraram um forte que é datado do século XIII ou do século XIV, que é o Forte Príncipe da Beira. Ele é um forte diferente dos outros tipos de forte, né? É um forte que, segundo eles, tem uma estrutura e tem uma arquitetura abaloarda, né? Que é meio em flecha. Vou deixar umas fotos passando para vocês. E esses tipos de forte são encontrados em outras partes do mundo, né? Segundo eles, são as construções dos povos murios, né? Que foram construídos em Portugal, na Itália, no País de Gales, no Reino Unido e em vários outros países. E segundo essa pesquisa do Dáquila, né, foram encontrados debaixo desse forte túneis que ligam a salões, a salas, ligam a outros túneis, e eles acreditam que um desses túneis pode ligar diretamente à cidade de Ratanabá e que essa cidade poderia estar soterrada por metros e metros de floresta amazônica, né? E que estaria muito próximo. Gente, uma outra coisa é que ele utilizou um tipo de pesquisa chamado LIDAR. O que é o LIDAR? O LIDAR é um tipo de raio-x, um tipo de scanner que ele consegue fatiar as camadas de terra até achar um ponto fixo de estrutura ou um ponto de um sítio arqueológico. E ele utilizou essa estrutura porque alguns dias antes foram feitas pesquisas, né? Já desde 2019, estavam tendo pesquisas também na região amazônica, mas na Amazônia boliviana, e eles encontraram uma cidade muito antiga, né? Que data-se de 500 até 1400 depois de Cristo, ou depois da Era Comum, era ligado ao povo Casarabe, né? Que, como eu disse, era uma tribo indígena que vivia ali, e eles encontraram utilizando esse tipo de instrumento, que pode ser acoplado em drones, em balões, pode ser acoplado também em helicópteros e aviões monomotores, né? Que ele fatia as camadas da terra e ele mostra as estruturas, né? E foram
pesquisadores alemães e também pesquisadores bolivianos que escreveram um artigo para Nature descrevendo toda a estrutura que ali tinha, né? Eles encontraram uma cidade média urbana, aonde tinham platores, onde tinham torres, onde tinham estruturas de irrigação, onde tinham estruturas importantes de armazenamento de água e também tinham alguns restos dessa cidade, né? Como eu disse, esses platores, alguns restos de edifícios. Eles também encontraram algumas pirâmides, né? Que são essas estruturas estilo zigurates, que são encontradas na Mesopotâmia, no Egito. São estruturas que são de fácil montagem e de fácil administração. E essas estruturas chegavam a 22 metros de altura e elas, diferente dos outros povos que também viviam próximo, como os maias, os incas, principalmente os incas, as estruturas que ali eram construídas eram, lógico, a pavimentação de pedra, a fortaleza era de pedra e adobe, mas os edifícios não eram feitos de pedra, eram feitos todos de adobe. Adobe é um material de argila que ele é compactado, então ele é de fácil manuseio. Utilizando o Urandi, né? Então pegou esse estudo que foi publicado e utilizou o mesmo tipo de forma para poder fazer a sua pesquisa. E lá ele encontrou, supostamente ele, encontrou sítios arqueológicos que são ou podem ser ligados à cidade de Ratanabá. Segundo ele, também, as pesquisas já estão avançadas, não só ele estuda sobre isso. Então, pessoal, o vídeo dessa semana é esse. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like, comenta, compartilha. E deixa aqui nas opções de comentários, né? Os comentários de vocês achando o que vocês acharam, se vocês acham que é real, se vocês acham que é mentira, que é fake news. E eu vou deixar também nos comentários fixado a publicação da Nature sobre a pesquisa da Bolívia. Então, gente, valeu, galera. Tamo junto, família.